Você acha que consórcio é um bom negócio? Deixa aqui nos comentários antes de assistir o vídeo até o final. Você já fez um consórcio? Hoje em dia tem consórcio pra tudo, né? iPhone, viagem, carro, casa, tem consórcio até pra silicone. Pois é. Eu sei que muita gente faz consórcio para fugir do financiamento. Esse é o argumento mais comum. Quem vende consórcio geralmente fala assim, ó, a parcela ela é baixinha. O financiamento tem muito mais juros do que o consórcio. No financiamento você vai pagar muito mais. No consórcio você tem a chance de ter acesso ao seu bem muito antes. O ponto é, será que o consórcio de fato vale a pena? Será que ele é mais vantajoso que o financiamento? Será que o consórcio pode ser considerado um investimento? E será que vale a pena fazer um consórcio para investir o dinheiro? Porque tem gente falando que você vai ficar milionário com um consórcio. É isso que a gente vai tentar descobrir no vídeo de hoje. E antes de mais nada, clica no botão de curtir e se inscreva. Vamos começar assim, ó. Como funciona o consórcio? O consórcio surgiu na década de 60, logo depois da instalação da indústria automobilística no Brasil. E só surgiu porque o brasileiro não tinha acesso a crédito fácil. Ou seja, não estava nada fácil fazer financiamento. Aí alguns funcionários do Banco do Brasil tiveram uma ideia brilhante de formar um grupo de amigos para juntar uma grana e comprar carros. Então eu vou dar um exemplo com números para ficar mais fácil de entender. Imagina 50 amigos. Todos esses 50 amigos querem comprar um carro. Cada carro custa 50 mil. Todo mês, esses amigos vão pagar uma parcela de R$1.000. Ou seja, no primeiro mês, como são 50 pessoas, elas vão ter 50 mil. Então no primeiro mês já daria para comprar um carro. Logo, cada mês uma pessoa vai poder ser sorteada, porque seria randomicamente, e poderia pegar esse carro. Aí no final de 50 meses, todo mundo vai ter pago os 50 mil e todo mundo vai ter o carro. Então se você for o primeiro a ser sorteado, seria ótimo, você pagou R$1.000 e já tem um carro. Se você for o último, não seria muito legal, porque você demoraria 50 meses para comprar o carro. Então você teria um efeito de sorte no meio da jogada. Essa foi a ideia que esses funcionários do Banco do Brasil tiveram. A diferença é que na época foi um grupo de amigos que teve essa ideia. Hoje, tudo isso é administrado por algum grande banco e é supervisionado também pelo Banco Central. E olhando assim parece maravilhoso. A lógica por trás do consórcio realmente é muito boa. Mas você acha realmente que o banco faria tudo isso e não ganharia nada? É claro que não. Óbvio que não. O banco precisa ganhar uma grana em cima disso. Então, além das parcelas pagas todos os meses, você paga uma taxa de administração também. E daqui a pouco eu vou te explicar mais sobre essa taxa. Calma que eu vou chegar lá. Mas para você entender um pouco mais de como o consórcio de fato funciona, vamos simular na prática isso daqui. Quando aquele grupo de amigos se juntou para comprar um carro, cada um pagava R$1.000 e no final de 50 meses todo mundo tá com um carro. Simples assim. Só que se você fizer um consórcio hoje, além das parcelinhas de R$1.000, você vai pagar também uma taxa de administração, o seguro, que pode ser opcional, dependendo do plano que você contrata, e um fundo de reserva. Então, na prática, existem esses 3 custos embutidos no consórcio. Eu fiz uma simulação para você entender cada um deles. E só para deixar claro, essa simulação eu fiz no site do Banco do Brasil, mas serve para qualquer consórcio. Então, você entra no site e você seleciona qual tipo de consórcio você quer. Por exemplo, imóveis. Agora você vai escolher o valor do imóvel. Por exemplo, R$350 mil. Depois você precisa escolher o bem de referência. O bem de referência nada mais é do que o bem que você vai ganhar caso seja sorteado. Por exemplo, no site do Banco do Brasil, você pode colocar 350 mil, que é o valor do imóvel, ou até 70 mil. E por que existe essa diferença de valores tão grande? É porque funciona assim. Imagina que você quer comprar uma casa que custa 350 mil reais, mas decide entrar em um consórcio onde o bem de referência é 70 mil. Isso significa que as parcelas que você paga todo mês são calculadas com base nesse valor de 70 mil reais. Então as parcelas são menores e mais fáceis de pagar. Se você for sorteado e ganhar, ao invés de você ganhar a casa que vale 350 mil, você vai receber uma carta de crédito no valor de 70 mil reais. Então você pode usar essa carta de crédito como parte do pagamento para comprar a casa de 350 mil. Por isso vamos colocar então um bem de referência aqui de 70 mil. Agora você vai escolher o valor da sua parcela. Por exemplo, R$450. Feito isso, agora você precisa escolher o modelo de contemplação que você quer contratar. Olha esse exemplo aqui, ó. 222 parcelas de R$ 425,39. E o menor lance contemplado no valor de R$ 47.555,90. O menor lance contemplado significa que esse é o valor mais baixo que alguém ofereceu e ganhou o direito de usar a carta de crédito. Isso acontece porque no consórcio, além do sorteio, você pode fazer um lance para tentar ser contemplado mais rápido. Você também tem a porcentagem do menor lance contemplado, que é 68%,
68%. Ou seja, o menor lance, que foi de R$ 47.555,90, vale 68% do valor total da carta de crédito. E você também tem a informação das vagas disponíveis no grupo, que são 2.314. Esse é o número de pessoas que ainda podem entrar no grupo de consórcio. Feito isso, agora você precisa escolher se você quer o seu plano com ou sem seguro. Por exemplo, no nosso caso, se você pagar R$ 71,11 a mais na parcela, o consórcio pode ser quitado caso você faleça. Depois disso, você pode decidir se quer contratar esse consórcio ou fazer uma simulação nova. O ponto aqui é, se você multiplicar R$ 425,39 por 222 meses, você vai perceber que você vai gastar, na verdade, R$ 94.436,58. Só que a sua carta de crédito é de R$ 70 mil. Essa diferença existe por conta das taxas. Na própria simulação do Banco do Brasil, você consegue entender quanto de taxa você está pagando. Na simulação que a gente fez, 31,9% do valor seria só de taxa de administração. 3% vão para o fundo de reserva e no total você vai pagar de taxas 34,9%. Ou seja, a sua carta de crédito era de 70 mil, só que você vai pagar algo em torno de 24 mil reais em taxas. E detalhe, nesse caso, são 222 parcelas. Ou seja, são 18 anos pagando, todos os meses. E para ter acesso à carta de crédito, você precisa ser sorteado. Só que isso pode acontecer no primeiro mês, se você der sorte, ou só depois de 18 anos. Já no financiamento, você financia e já tem acesso ao bem quase que instantaneamente. Sabe o que acaba acontecendo muito? A pessoa faz um consórcio de 18 anos, fica anos pagando a parcela do consórcio e sem o imóvel, enquanto isso está pagando aluguel para morar em algum lugar. Até porque ela só vai ter acesso ao imóvel quando ela for sorteada. E adivinha que as pessoas que vendem consórcio usam de argumento para defender que nesse caso faz sentido ter um consórcio. Ah, mas você pode dar um lance e ser contemplado mais rápido. Mas deixa eu te explicar como que isso funciona. Vamos supor que a sua carta de crédito é 70 mil. Você vai lá e dá um lance de, por exemplo, 40 mil. Se você der o maior lance de todos, você vai ser o próximo contemplado. O mês que vem, você ganha a sua carta de crédito. O problema é que na maioria dos consórcios, um lance para ser contemplado passa dos 50% do valor total. Na simulação que a gente fez, a carta de crédito era de 70 mil. O menor lance era de 47 mil. Ou seja, você precisaria dar um lance de 68% do valor do consórcio para receber o valor no mês seguinte. É basicamente assim que um consórcio funciona. E antes de continuar, me responde uma pergunta. Você conhece alguém que fez um consórcio e conseguiu ser contemplado no primeiro mês? Deixa aqui nos comentários. Agora a pergunta que não quer calar. Tem gente que diz que como a carta de crédito vai aumentando com o tempo, o consórcio pode ser considerado um investimento. Se você assistiu a tier list que eu gravei aqui pro canal, você viu que eu não considerei o consórcio um investimento. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais dessa lógica que as pessoas defendem de consórcio como um investimento. Então, consórcio é investimento? Pensa comigo. Vamos supor que você tem 222 parcelas do consórcio para pagar. Você foi sorteado no mês 30, só que seu amigo foi sorteado no mês 200. Seria justo vocês receberem exatamente o mesmo valor na carta de crédito? É óbvio que não. Porque se você recebe 70 mil reais no mês 30 e o seu amigo recebe os mesmos 70 mil reais no mês 200, você poderia ter investido esses 70 mil no mês 30 e receber juros até o mês 200. Supondo que você tivesse investido a uma taxa de 0,8% ao mês, no mês 200, quando o seu amigo receber 70 mil, você teria 270 mil reais. Ou seja, 200 mil a mais que o seu amigo. E é por isso que o valor das parcelas ele vai se reajustando com o tempo e você vai pagando cada vez mais também. E como que o banco reajusta essas parcelas? Depende do tipo de plano que você escolhe e do bem que você quer adquirir. Mas geralmente funciona assim. IPCA, que é a inflação, para consórcios de carros e motos, e o INCC para os consórcios de imóveis. Se você é brasileiro, você provavelmente já conhece o IPCA, nada mais é que a inflação, como eu já falei, mas o INCC é um dos principais indicadores inflacionários da construção civil. E só para vocês terem uma ideia, o INCC 10 acumulados nos últimos 12 meses é de 3,65%. Já o IPCA nos 12 meses foi de 3,93%. Então você pode olhar para esses números e pensar, pô, primo, mas tá tranquilo, não dá nem 4% de aumento. Mas olha como foi o INCC nos últimos anos. 8,68% em 2020, 14,03% em 2021, 9,41% em 2022 e 3,34% em 2023. E o IPCA é a mesma coisa. 4,52% em 20, 10,06% em 21, 5,78% em 22 e 4,62% em 2023. Então pode ser que o reajuste seja tranquilo, mas pode ser que você tenha um reajuste na parcela do seu consórcio de 10% ou até 15%. Sem falar que o consórcio ele não vai te dar absolutamente nenhum rendimento. Você só vai receber o valor quando você for contemplado. É quase como se fosse uma poupança forçada. Aliás, tem mais duas coisas que a gente precisa bater aqui. A primeira delas é sobre as taxas. A segunda é sobre os lances. Na nossa simulação de consórcio, eu mostrei que as taxas chegavam a 34%.
9,9%. Se você investir os mesmos R$ 425 por mês, numa taxa de 0,8% ao mês, que é uma rentabilidade factível, você vai ter no final de 222 meses um patrimônio de R$ 258.668,83. Já no consórcio, se você investir os mesmos R$ 425 por mês, numa taxa de 0,49% ao mês, que foi a média do INCC nos últimos 10 anos, você vai ter no final de 222 meses R$ 170.000, 144,26. Fora isso, você vai ter que pagar a taxa de R$ 34,90. São R$ 59.000 só de taxa. Investindo, você terá 250 mil, pelo consórcio, você terá 110 mil. E lembra que eu falei agora há pouco sobre o lance? A gente fez uma simulação onde a carta de crédito era 70 mil. E o menor lance era de 47 mil reais. E mesmo se você tivesse esses 47 mil para dar o lance e conseguir pagar o bem no mês seguinte, faz mais sentido você investir esse dinheiro e comprar o bem de uma vez. Olha no nosso exemplo aqui, ó. Fazendo pelo consórcio, a parcela era de R$ 425,39 por 222 meses, onde você vai gastar R$ 94.436,58. Só que a sua carta de crédito é de 70 mil, investindo R$ 425,39 por mês, a uma taxa de 0,8 por mês, durante 130 meses, que é só um pouco mais da metade do tempo do consórcio, você vai ter acumulado R$ 96 mil. Muito mais do que a carta de crédito. E se você decidir investir por 222 meses, você vai ter um patrimônio de R$ 259 mil. Agora, também tem muita gente que defende que dá para ficar milionário com esse negócio, que se chama alavancagem com consórcio. Isso existe. Basicamente, a alavancagem com consórcio, ela pode ser feita de 3 formas. Alavancagem tradicional, alavancagem otimizada e alavancagem financeira. Mas calma que eu vou explicar cada uma delas, porque algumas delas têm enriquecido de fato algumas pessoas. A alavancagem tradicional funciona assim. Imagina que você quer comprar um imóvel de 300 mil, você faz um plano de consórcio. Daí você vai lá, paga algumas parcelas, que dão, por exemplo, 20 mil reais, e depois de um ano, você é sorteado e você recebe esses 300 mil. Ou seja, você pagou 20 mil e agora você tem disponível 300 mil para comprar um imóvel. Então o consórcio, ele alavancou a sua capacidade patrimonial. Essa alavancagem é o que eu expliquei no vídeo até agora. Já a alavancagem otimizada funciona assim. Imagina que você tem R$ 1 milhão e você está pensando em comprar um imóvel. Ao invés de você comprar um imóvel de R$ 1 milhão, você pega, por exemplo, 500 mil e mantém aplicado num fundo com liquidez diária. Daí você faz um consórcio de R$ 1 milhão e usa os outros 500 mil para fazer um lance no consórcio. Ou seja, se o seu lance for vencedor, você usou 500 mil para levantar um capital de R$ 1 milhão e você ainda tem mais 500 mil investidos num fundo de liquidez. E agora, como você está com o imóvel, você pode usar o dinheiro da alocação mais o rendimento do dinheiro no fundo para pagar as parcelas do consórcio e ainda tirar a diferença. Agora, como que funciona a alavancagem financeira no consórcio? Vamos dizer que você fez um consórcio de 100 mil reais. Aí você pagou, por exemplo, 600 reais por mês durante 10 meses. Ou seja, você pagou 6 mil no total. Se você for contemplado por sorteio, você pode vender a sua cota do consórcio. Digamos que você venda a sua cota por 25 mil reais. Isso significa que você pagou 6 mil reais, que são 10 parcelas de 600, você recebeu 25 mil reais e você lucrou 19 mil reais em 10 meses. A rentabilidade que você conseguiu aqui foi de 29% ao mês. Qual que é o problema disso tudo? A sua cota pode ser contemplada mais tarde. E aí você pode ficar até o final do consórcio, pagando as parcelas e só no final ser contemplado. O que você pode fazer então é adquirir várias cartas de crédito de valores menores e assim a sua chance de contemplar mais cedo fica maior. Só que mesmo assim existe um risco de você demorar para receber o dinheiro. Sem falar que você não vai ter liquidez porque você não pode resgatar quando você quiser. Agora, se o gerente te ligar pedindo para você fazer um consórcio e dizendo que se você fizer o consórcio ele vai aumentar seu limite, vai te dar um negócio ali no cartão diferente, cheque especial, cara, calma, talvez não seja um bom negócio. Bom, na minha opinião, consórcio não é investimento. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e eu quero saber o que vocês acham desse assunto polêmico. Então até aqui a gente já viu o seguinte, como funciona um consórcio, a gente simula um consórcio na prática, a gente fez alguns exemplos para ver se o consórcio pode ser considerado investimento ou não, mas uma das perguntas que eu mais recebo quando o assunto é consórcio é: o que é melhor, consórcio ou financiamento? Vamos lá, o argumento em favor do consórcio e do financiamento é muito simples. O consórcio não tem juros, mas o bem só é seu quando você for sorteado. Já o financiamento tem juros, mas desde a primeira parcela o bem já é seu. Mas e financeiramente? Na matemática bruta, qual faz mais sentido para o seu bolso? Para ajudar a gente a responder essa pergunta, a Finclass montou uma planilha que a gente vai usar agora. Então, vamos botar aqui um consórcio de 70 mil reais. Que é o valor do bem. Financiamento 70 mil também. Taxa total aqui, vou botar uns 35% de taxa. Taxa de juros efetiva mensal, vou botar 1,1 mais ou menos. Nesse caso, eu pagaria uma parcela um pouco maior aqui do consórcio,
no final das contas eu teria pago 94 mil no consórcio e no financiamento eu teria pago 90 mil. Então o custo da operação do consórcio seria um pouco maior. Agora vamos supor que eu consigo diminuir essa taxa para 1%. O financiamento melhora ainda mais. Se essa taxa fosse para 30%, ainda assim não seria suficiente. Se fosse para 25%, aí eu já teria aqui um consórcio mais atrativo. O que vai definir se é melhor consórcio ou financiamento vai depender de uma matemática e do que você vai fazer com o dinheiro, claramente. Agora vamos ver o que acontece com o prazo aqui. Por exemplo, se eu fosse fazer uma coisa para 180 meses aqui, em ambos. Em 180 meses, o financiamento ele teria um custo mais alto. 151 mil no custo do financiamento e o custo do consórcio seria de 91 mil. Qual que é a diferença? A diferença é que no financiamento você pode acabar morando no imóvel desde agora e no consórcio é possível que você no mês 180, se você não der nenhum lance, você pegue o seu imóvel, que pode às vezes nem estar custando mais esse preço. Então tem essa diferença também. Quanto maior o prazo, matematicamente falando, é pior o financiamento, mas também tem um outro efeito que é e se o imóvel se valorizar mais do que o ajuste do seu consórcio. Pode ser que aquele bem que era 70 mil na hora do consórcio tenha se valorizado muito mais do que o INCC e com 91 mil você já não consiga mais comprar aquele bem que você conseguia antes porque agora ele está custando 200 mil. Existem essas variáveis. Conclusão. Se vocês querem de fato, a minha opinião, bem sincero é o seguinte, o consórcio quase sempre é realmente melhor do que o financiamento. O ponto é, não é porque o consórcio é melhor que o financiamento que isso torna o consórcio bom. O consórcio tem um monte de taxa. Pode demorar muito tempo para você ser contemplado. E matematicamente, vale mais a pena você investir. Agora, botando um pouquinho a matemática de lado e falando um pouco mais do emocional da coisa ou do lado empreendedor, o que a maioria das pessoas fazem? Se você tem um sonho de ter o próprio imóvel, você financia sem fazer as contas. Se você tem um sonho de comprar um carro, você faz o consórcio. Se você tem um sonho de viajar, você parcela no maior número de vezes possível. Eu entendo que ter um imóvel ou comprar um carro pode ser um investimento emocional e talvez um dos mais importantes da sua vida. Mas não viva só antecipando sonhos. Muito cuidado com os lugares que você coloca o seu dinheiro. Faça contas, compare as taxas, controla suas emoções e veja o que mais faz sentido para você, para o seu bolso e para o seu futuro. Se você quer entrar no financiamento ou no consórcio, tá beleza. Você tem liberdade para fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas vai ter que arcar com as consequências dos juros nas suas costas. Agora, se fizer um consórcio de forma inteligente, você pode acabar sendo contemplado e fazer um bom uso desse dinheiro e ganhar muito mais do que se você fizesse outra coisa. Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.